Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas na nossa aula de História. Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa intérprete, para esse bate-papo que a gente faz, né? Conversando aí sobre Revolução Francesa, né? Essa revolução, uma revolução burguesa, né, iniciada no final do século XVIII, que é o marco, né, da transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, né, a revolução que abala as estruturas do antigo regime, influenciada pelas ideias iluministas, põe fim ao absolutismo francês e lança as bases da sociedade contemporânea, né, como a gente conhece nos dias de hoje. A Revolução Francesa rompe, portanto, com esse paradigma da Idade Moderna, né? Ela combate o absolutismo, a política mercantilista, a divisão da sociedade em estados, né? O privilégio do primeiro e do segundo estado com relação ao terceiro estado. Lembrando, né, aquela divisão da sociedade francesa, o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, né, a palavrinha que nós temos que lembrar sobre o terceiro estado, um terceiro estado heterogêneo, né, que compunha desde a alta burguesia, que nós chamamos de girondinos, até camponeses sans-culottes, né, que se juntam em um primeiro momento da Revolução Francesa para derrubar o primeiro e o segundo estado, acabar com o absolutismo, né, propor aí uma nova organização social, né? Vamos lembrar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento produzido no início da Revolução Francesa. Vamos olhar aqui o objetivo da aula de hoje, né? Compreender, portanto, como se deu o fim do processo revolucionário francês, né? Foram 10 anos de Revolução Francesa, o marco inicial da Revolução Francesa, né? Você deve se lembrar, a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. E nós vamos ter as fases da Revolução, né? Chegando aí ao fim da Revolução Francesa, que é o nosso objetivo de hoje, né? Compreender como se deu o fim da Revolução Francesa e a ascensão da figura de Napoleão Bonaparte, né? Representante da alta burguesia girondina, ao poder na França em 1799. Então aqui, pessoal, você sabe quem eram os jacobinos, né? Para a gente compreender um pouco aí desse processo revolucionário francês, o que foi o período do terror. E daí a gente tem a imagem aqui da guilhotina, né? Muito utilizada no período do terror, né? Se guilhotinavam aí o primeiro, o segundo estado, pessoas, né, do primeiro e do segundo estado, e também as pessoas do terceiro estado consideradas contra-revolucionárias, né? Então os jacobinos, eles eram representantes da pequena burguesia e das camadas populares, né? Professores, jornalistas, médicos, advogados, e desejavam aprofundar a revolução. Eles queriam aí mudanças mais radicais, né? Se posicionavam ao lado esquerdo, né? Originando uma concepção do radicalismo para a esquerda. Foi um período em que as pessoas suspeitas de conspirar contra a revolução passaram a ser condenadas sumariamente, né, quase sem direito à ampla defesa, ao contraditório, passaram a ser condenadas à morte, né, sem interrogatório, ali na guilhotina. Então esse período entre 1792 e 1795 é chamado de República do Terror, né, período do terror, em que nós vamos ter aí a liderança dos jacobinos, principalmente a liderança do Maximilien Robespierre, esse líder dos jacobinos, né? Trago aqui para vocês uma imagem do Toussaint de Louverture, que liderou uma importante revolta de escravos na ilha de Santo Domingo, o atual Haiti. Então, quais as relações que nós podemos estabelecer entre a Revolução Francesa e essa revolta de escravos, né? E aqui a imagem do Toussaint, esse líder da Revolução que vai ocorrer no em Santo Domingo, atual Haiti, e essa relação que a gente pode estabelecer, né, dessa revolução aqui no continente americano com a Revolução Francesa na Europa. Então aqui, ó, bicentenário de Napoleão gera polêmica na França, né? O ano de 2021 completou aí 200 anos da morte de Napoleão Bonaparte, o general que colocou fim ao processo revolucionário francês.
Napoleão Bonaparte é tido, né, na França como um herói francês, mas ele gera algumas controvérsias, né, dentro da história francesa. Grande parte da população francesa tem Napoleão como um grande herói, né, colocou fim à Revolução Francesa, morreu muito jovem no exílio, né, ele morreu aí exilado na ilha de Santa Helena, e algumas pessoas na França, então, têm a imagem de Napoleão um pouco mais negativa, né, do que a maioria dos franceses o tem como um herói. Por isso que esse bicentenário gera aí uma polêmica na França, né? Então aqui o fim do terror, né? O fim do período do terror, o fim da República Jacobina, né? Como o professor disse a vocês, esse período entre 1792 e início de 1795. Os jacobinos perderam-se em seus ideais, viram seu movimento perder forças, né? Começaram a perseguir pessoas dentro do grupo jacobino que eram consideradas contra-revolucionárias. Então qualquer pessoa que se colocasse, né, contrária a alguma ação do período governado pelo jacobino, eles então passavam a perseguir essas pessoas. A alta burguesia, os girondinos, retomaram o controle da nação. O principal líder jacobino, Robespierre, ele foi guilhotinado em 1794, né? E aqui essa cena, né? A guilhotina ali, essas execuções, elas aconteciam geralmente em público, né? Para que as pessoas ficassem impactadas com o horror, com o terror que era cometido nesse período, beleza? E a partir de 1795, nós temos uma fase da Revolução Francesa, praticamente a última fase da Revolução Francesa, conhecida como Diretório, né? Os girondinos, a alta burguesia, né? Os girondinos, a alta burguesia, sentavam-se à direita, daí, né, a expressão de direita e esquerda. Os girondinos iniciaram um novo governo em 1795, chamado, portanto, de Diretório, né? O interesse dos grandes comerciantes, banqueiros e industriais passam a ser representados. Então, a alta burguesia francesa assume o controle da Revolução Francesa, desse processo revolucionário, e vai, então, dirigir, né, a França. Vão fazer uma nova Constituição em 1795, trazendo esses elementos que a alta burguesia defendia, como, por exemplo, o voto censitário, né? Você sabe o que é um voto censitário, né? A gente cria, né, alguns critérios de quem pode votar ou não. Nesse caso aqui, a gente vai ter um critério de renda, né? Quem recebe determinada renda que pode participar das eleições, excluindo assim a camada, né, mais pobre da população francesa, né, da sociedade francesa que compunha o terceiro estado. Então, durante o Diretório, houve esse agravamento da crise econômica, né? Monarquistas, com o apoio da Inglaterra e de outros países, tentaram restaurar a monarquia. Havia um receio muito grande das monarquias, sendo elas absolutistas ou não na Europa, de que, né, as consequências da Revolução Francesa chegassem até os seus países. Se os franceses derrubaram a monarquia, mudaram por uma república, havia um temor que outros países, a população também se revoltasse e derrubassem a monarquia. Então a gente tem esse processo aqui. Houve até um movimento que se propôs a abolição da propriedade privada, não defendida, obviamente, pelos girondinos, né? A alta burguesia defende a propriedade privada. Então esse movimento, que era a abolição da propriedade privada e a igualdade social, liderado por Graco Babeuf, aqui foi chamado de conspiração dos iguais, mas ela foi sufocada, né? Ela não teve êxito em aí atingir o seu objetivo de abolição da propriedade privada e da igualdade social na França, né? A Constituição, elaborada em 1795, previa o voto censitário. Então aqui uma atividade, né? Vamos pensar aqui na nossa atividade. A frase a seguir contém erros, né? Identifique esses erros na frase e reescreva corretamente. Então aqui, ó, a fase do terror durou até 1799, quando os jacobinos assumiram o poder. Os interesses dos camponeses passaram a ser representados. Vários erros nessa frase aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir identificá-los e escrever a frase de forma correta, e a gente já corrige a nossa atividade.
Pessoal, vamos então corrigir aqui, né? Com certeza você aí identificou os erros, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? A fase do terror não durou até 1799, foi ali no final de 1794, 95, quando os jacobinos assumiram o poder, foram os girondinos que assumiram o poder, e os interesses dos camponeses não foram representados, né? Foram os interesses da alta burguesia. Então a fase do terror durou até 1795, quando os girondinos assumiram o poder, e os interesses de grandes comerciantes, banqueiros, né, industriais, passaram, portanto, a serem representados aqui a correção, né? O fim do diretório. Então, essa crise econômica agravada na França provocou aí também o fim do diretório, né? Então, passou aí a defender a ideia de que a França precisava, né, de uma figura forte, de um homem enérgico, respeitado e admirado para salvar a pátria. Quem era essa figura, né? Onde que nós iríamos encontrar? Então, nesse contexto, surge aí, né? Emerge o nome de Napoleão Bonaparte, né? O nome de Napoleão, se você fazer aí dar uma olhada com mais calma, né? Napoleão significa o grande leão do bom partido, né? Então, nós estamos em um processo revolucionário. Então, o leão é o rei da selva, mas não é um leão qualquer, é o grande leão do bom partido, dos girondinos, da alta burguesia, né? Então, Napoleão Bonaparte reunia essas características, né, para pôr fim a esse processo revolucionário francês, um homem forte, enérgico, né, respeitado. Então, e um dos motivos da fama de Napoleão Bonaparte era o seu excelente desempenho militar contra os exércitos estrangeiros. Napoleão era general do exército, né? Então, aqui a figura do jovem Napoleão Bonaparte, né? Vai assumir o poder na França. Napoleão representava a alta burguesia girondina, o bom partido, né? E ele vai governar a França com o fim da Revolução Francesa no ano de 1799, né? E aqui, se você já analisou o significado do nome, né? Napoleão Bonaparte, como eu disse a vocês, né, o grande leão do bom partido, né, que vai liderar o fim desse processo todo e vai pôr, então, um ponto final na Revolução Francesa com o governo de Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte assume o poder a partir do golpe do 18 Brumário, né? Dia 10 de novembro de 1799, a França tinha um calendário revolucionário, então dia 10 de novembro, dia 18 Brumário, segundo o calendário republicano, né? Então Bonaparte, apoiado por políticos burgueses, por militares, tomou o poder na França, né? Esse episódio passou para a história como o golpe do 18 Brumário, sendo, portanto, o fim da Revolução Francesa em novembro de 1799. Essa revolução que começou, né, em julho de 1789, passou por várias fases, né? Tivemos a decapitação do monarca Luís XVI, da Maria Antonieta, sua esposa, a República do Terror com a liderança jacobina, os girondinos tomando poder, chega ao fim com um golpe do 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. E aqui a gente tem uma atividade, né? Qual o significado histórico do golpe do 18 Brumário? Vamos então responder a nossa atividade e a gente já faz a correção dela.
Pessoal, conseguiram escrever aí qual é o significado histórico do golpe do 18 Brumário, né? Então aqui para vocês, né, esse golpe em 1799 foi quando Napoleão Bonaparte, com o apoio da alta burguesia girondina, tomou o poder para si, marca, portanto, o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Dando um spoiler para vocês, a Era Napoleônica vai até 1815, né? Então esse período em que Napoleão fica no poder na França, abala as estruturas políticas sociais do continente europeu, com reflexos aqui na América. Então aí, consulado, né? Uma nova Constituição, de novo, né? Uma nova Constituição na França, votada às pressas, instituiu um governo chamado de consulado, né? O governo era exercido por 3 cônsules, né? A ideia aí de representantes, né, de alguns grupos sociais. Então nós temos 3 cônsules, mas o poder de fato estava na mão, né, de Napoleão Bonaparte, que era o primeiro cônsul francês, né? Então ele de fato, o início do governo de Napoleão, o consulado vai até 1804, governado aí por 3 cônsules, mas o poder na mão de Napoleão Bonaparte, né? Nesse período, Napoleão vai apaziguar internamente a França, vai resolver os problemas políticos, econômicos, sociais, né? Vai criar uma identidade francesa muito forte. Então a nova Constituição manteve o regime republicano, mas deu enormes poderes a Napoleão Bonaparte. Nós vamos ter aí nessa fase consular, como eu disse a vocês, né, uma organização interna da França. Vamos estudar sobre isso também. E aqui os alcances da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, como nós vimos, né, no início, quando discutimos a Revolução Francesa, ela tem as suas consequências tanto na Europa e ela também tem as suas consequências aqui no continente americano. Em 1791, na ilha de Santo Domingo, né, atual Haiti, era uma colônia francesa, produtora de açúcar, houve uma grande revolta de escravos liderados por Toussaint de Louverture, aqui representado, né? Ele colocou fim à escravidão na ilha e anos depois declarou a independência, né? Essa revolta causou grande impacto nas sociedades escravistas na América. E sabe por quê? É o momento da onda do processo revolucionário aqui na América. Se nós temos aqui um exemplo em que os escravos fizeram uma revolução. Então havia um temor muito grande na sociedade colonial americana de que os escravos tomassem iniciativa, inspirados pela Revolução Haitiana, fizessem a independência dessas colônias latino-americanas. Por isso que a gente diz aqui que ele causa um impacto nas sociedades escravistas aqui da América. O século XIX, início do século XIX, é marcado aí pela independência das colônias latino-americanas, né, entre elas o Brasil, com o receio de uma possível revolta de escravos. Então aqui, pessoal, a gente tem uma atividade, né? Como Toussaint foi representado na imagem, né? É possível comparar a figura dele com outra liderança francesa do mesmo período? Responda a atividade e a gente vai fazer a correção juntos.
Pessoal, tenho certeza que você conseguiu, né, relacionar a figura do Toussaint, aqui representada, com um líder que pôs fim à Revolução Francesa, né? Então aqui, ó, ele está representado como um líder sobre um cavalo, né, espada em punho e vestes militares, típicas, né, de um francês, aqui não é frase, francês. Podemos associar sua representação à de Napoleão Bonaparte, que se tornou imperador da França em 1804. Então essa reprodução, essa representação, né, desse general do Napoleão Bonaparte se assemelhando aí também ao Toussaint de Louverture e vice-versa. Beleza? Retomando aqui, né, o fim do período do terror, em 1794, representou a ascensão dos girondinos no poder, que vão implantar o diretório, a fase final da Revolução Francesa, a partir de 1795, né, votando uma nova Constituição para a França, o voto censitário, né, excluindo aí da participação política as camadas mais populares, né, que traziam ali algumas aspirações de que não eram, né, defendidas pelos girondinos. O diretório foi um período marcado por crise e instabilidades que possibilitou a ascensão de Napoleão Bonaparte, o grande leão do bom partido, assumindo o poder, né, dos girondinos. As ideias da Revolução inspiraram muitos movimentos, né, na Europa e aqui na América também, como, por exemplo, a revolta de escravos no Haiti. Pessoal, e assim a gente encerra, né, esse processo revolucionário francês. Obrigado pela presença, obrigado pela parceria, se cuide, fique bem, até a próxima.